O texto é assim. A isto respondeu Jesus. É o encontro de Jesus com Nicodemos, tá, irmãos? Uma personalidade altíssima da sociedade em Jerusalém. Era um homem de muito prestígio, de muita cultura, de grande nome na sociedade em Jerusalém. E o texto sagrado diz que ele foi de noite se encontrar com Jesus. E os irmãos já devem ter ouvido muitos sermões sobre isso. Por que ele foi de noite? Porque para uma celebridade daquelas, poderia ser constrangedor ser encontrada conversando com Jesus. O que eu acho engraçado é que as celebridades de hoje não têm vergonha de se encontrar com bandidos, com traficantes, negociando, pastores negociando ouro para largar verba para esse ou para aquele município e tal. Nicodemos tinha mais caráter do que muitos pastores dos nossos dias. Porque, pelo menos, como ele sabia que estar com Jesus poderia queimar o filme dele, perante a alta sociedade em Jerusalém, ele foi às escondidelas, ele foi à noite, para ninguém ver. Bom, vocês conhecem a história de Nicodemos ter ido encontrar com Jesus. E Nicodemos fez aquelas perguntas célebres, que também toda a igreja conhece. Ô, mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no céu? E Jesus deu a resposta fantástica que está no verso 3. A isso respondeu Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu não vou continuar essa leitura aqui, os irmãos conhecem a leitura. Nicodemos tentou desconversar. Ah, mas para aí, Senhor. Olha o meu tamanho, olha a minha idade, eu vou voltar, eu vou encolher, ficar pequenininho e voltar para o ventre da minha mamãe? Ele tentou desconversar. Ele sabia que Jesus não estava falando disso. E Jesus teve paciência. Jesus foi mais paciencioso do que muitos de nós. Porque às vezes, se alguém nos pergunta uma pergunta muito óbvia, a gente é tentado a tolerância zero. Lembra daquele personagem da televisão? Tolerância zero? Fazia uma pergunta boba, ele dava uma resposta mais boba ainda e estúpida, tolerância zero. Eu estou tentando dizer que nós somos tentados a ser esse tolerância zero. E o nosso exemplo é Jesus. Eu estou falando isso para mim. O nosso exemplo é Jesus. Mesmo Nicodemos desconversando, mesmo Nicodemos se fingindo de bobo. Tem um ditado aí, né? Se finge de defunto para ganhar sapato novo. Era o que Nicodemos estava fazendo. E Jesus teve paciência com ele e começou a explicar o processo do novo nascimento. Irmãos, a mensagem de hoje não é sobre o que é o novo nascimento. Vocês já ouviram muitas pregações sobre isso. E vão ouvir muitas outras dos outros pastores, pregadores da igreja, talvez de mim próprio. A mensagem de hoje é: novos nascidos como somos nós, há um convite para a comunhão nessa manhã. Há um convite para participarmos da mesa do Senhor. E aí, antes de nós nos assentarmos à mesa para cear com o Senhor traz para nós, nesta manhã, uma reflexão sobre, com base única e exclusivamente na sua palavra. Eu vou apresentar 4 textos da palavra que descrevem, declaram, dizem quais são as características de um novo nascido, de uma nova nascida. Eu vou repetir o que disse antes, nós não vamos tratar sobre o que é o novo nascimento, a igreja já sabe. Vale lembrar que na história do pensamento humano, do desenvolvimento do pensamento humano, nós tivemos vários períodos, a gente chama revoluções culturais. E uma delas foi metade do século XIV até o século XVII, a famosa revolução chamada Renascença, ou renascentismo, ou renascimento.
todos já leram alguma coisa sobre isso. Na nossa igreja nós temos 2 irmãos que poderiam dar uma aula sobre isso. O pastor André, por ser professor de história, e a irmã Patrícia, por ser formada em artes. Em artes, eles tiveram que estudar com mais profundidade isso. Nesse período do Renascimento, surgiram os grandes como Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, e por aí vai, os grandes, em Portugal, Luís de Camões, sabe? Mas a ideia desse renascentismo a ideia básica era que o homem é a essência de todas as coisas e que todas as coisas podem ser compreendidas, até Deus, pela capacidade humana, pela racionalidade humana. E esse movimento excluía a fé. Ele teve um lado bom, ele trouxe grandes coisas boas para a evolução do pensamento científico e acadêmico, mas tem o seu lado mau, e o seu lado mau é que ele anulou a fé. Ele era como se batesse na religião. Mas olha o nome, renascimento, renascentismo. Vocês sabem que existe nome próprio que dá a ideia de nascer de novo? Nós não temos na nossa igreja nenhum Renato, nenhuma Renata. Mas etimologicamente, Renato é aquele que nasceu de novo. Renato é renascido. Renata é renascida. Jesus diz para Nicodemos que se alguém não for renascido, se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Bom, nós sabemos disso. E nós passamos pela experiência do renascimento ou do novo nascimento. Glória a Deus por isso. E quando eu digo nós passamos pela experiência do novo nascimento, eu não estou dizendo que só quem foi batizado nas águas nasceu de novo. O batismo nas águas não faz ninguém nascer de novo. O batismo nas águas é uma demonstração pública de que eu nasci de novo. É uma demonstração pública de que eu morri para o mundo e estou renascendo para Deus. É isso. E é possível eu ter sido batizado nas águas e não ter nascido de novo. E é possível eu não ter sido batizado nas águas e já ter nascido de novo. O ladrão na cruz, Jesus deu garantia de vida eterna para ele. E ele morreu ali, ele não foi batizado. Tá? Mas o ladrão na cruz não é exemplo para nós. O ladrão na cruz é uma situação excepcional, fique bem claro isso. Mas vamos aos textos que apresentam algumas características desse novo nascido. E agora sim, ô irmão Evandro, eu vou pedir a tua ajuda. Eu vou pedir que 4 irmãos se disponham a nos ajudar com a leitura da palavra. O primeiro texto está em primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Quem vai ficar com 1 de João 5:1? Erga a mão. Não precisa ler ainda, só erga a mão, porque eu vou distribuir mais textos. O Djalma ficou com 1 de João 5:1. 1 de João 5:18, quem vai ficar? Não estou vendo mãos erguidas, não estou vendo. A irmã, 1 de João 5:18, Evandro, para a irmã, é o segundo texto. Terceiro texto, 1 de João 5, verso 4. 1 de João 5, verso 4, quem vai ficar? Bom, enquanto os irmãos vão decidindo quem vai ficar, vamos ler Djalma. Por favor, Evandro, passa o microfone para o nosso presidente Djalma. Irmãos, repito, nesses 4 textos que nós vamos ler agora, nós estaremos extraindo direto da palavra de Deus 4 características de alguém que nasceu de novo. Vamos lá, irmão Djalma. 5, verso 1. 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo
é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Obrigado, irmão Djalma. Como é que o irmão Djalma leu na Bíblia? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é o quê? Nascido de Deus. Por outras palavras, o texto do apóstolo João aqui está dizendo, é nascido de novo. Porque o novo nascimento é nascer do alto. O sentido da expressão novo nascimento é nascer do alto, é nascer de Deus. E o Djalma leu que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Irmãos, antes que a irmã leia o próximo texto, o que significa crer que Jesus é o Cristo? Crer que Jesus é o Cristo não é simplesmente fazer o sinal da cruz. Crer que Jesus é o Cristo não é dizer, não, eu acredito, há 2000 anos atrás, 2022 anos atrás, nasceu da Virgem Maria, lá em Belém da Judéia, eu creio. Não, isso não é crer que Jesus é o Cristo. Isso aí é falar de um personagem histórico. Jesus, o Cristo, é Jesus, o Messias. Jesus, o Messias, é o prometido que viria para tirar os nossos pecados. O testemunho que a irmã Diana, uma das nossas ministras do louvor, agora eu falo para quem está à distância, e ela estava sentada naquela extremidade, e ela deu esse testemunho, que Jesus pagou todos os meus pecados na cruz. Irmãos queridos, me ouçam no que vou lhes dizer agora. Se eu sou um crente que crê em Jesus, quer ir para o céu, mas acha que tem que fazer coisas para entrar no céu, olha, eu tenho que guardar o sábado, senão eu não entro no céu. Tu não vai entrar no céu porque guarda o sábado por obrigação. O sábado não salva ninguém. Eu vou trazer as minhas ofertas, eu vou trazer o dízimo, porque está na Bíblia, senão eu não entro no céu. Tu não vai entrar no céu porque tu é ofertante dizimista. Isso não salva ninguém. Crer que Jesus é o Cristo é crer totalmente na obra substitutiva dele lá na cruz do Calvário. Que toda aquela vergonha, que toda aquela humilhação, que todo aquele sofrimento que ele suportou, tinha uma razão de ser. Era a minha salvação. E não é para ninguém de nós sair dessa igreja nesta manhã, meio-dia, daqui a pouco, a hora que a gente vai sair, achando, se vangloriando, batendo no peito, eu sou salvo. Então eu estou tranquilo, agora para mim vale tudo porque eu sou salvo. Não é nesse sentido. Mas é para sair daqui com a seguinte convicção. A obra que Jesus fez por mim foi completa, foi suficiente. Pela graça e misericórdia dele eu sou salvo. Mulheres, irmãs, vocês são salvas. Não por merecimento das irmãs, pela graça e misericórdia dele. Isso é crer que Jesus é o Cristo, e quem crê dessa forma é nascido de Deus. É o que diz a palavra aqui. Tem mais um característico, irmã, leia, por favor, 1 de João 5,18 agora. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Obrigado, minha irmã. Os irmãos ouviram o texto? Quem é nascido de Deus não vive em pecado. Ai, agora ficou difícil. Por que ficou difícil? Porque o mesmo João, num outro capítulo antes, ele diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Eu acabo de apresentar uma aparente contradição bíblica.
Não, nenhuma contradição. É por isso que eu falei, aparente. Irmãos, há alguém nesse mundo, tirando Jesus, que não tenha pecado? É a mesma Bíblia que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí pega esse todos pecaram e pega o texto de João que diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos pecaram. Todos somos pecadores. Mas como conciliar esse texto com esta característica que a irmã acaba de ler do novo nascido? Que todo que é nascido de Deus não vive em pecado. Há uma outra tradução que diz, não vive pecando. Alguém tem essa tradução aí? Não vive pecando. A ideia de um presente contínuo. Então vamos lá, irmãos. Todos nós somos pecadores. Quando nós cantamos o hino Alvo Mais Que a Neve, uma das estrofes diz, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Então, nós reconhecemos, sim, somos pecadores, mas somos remidos. Nós aceitamos o está pago, o está consumado de Jesus lá na cruz. Nós cremos que Jesus é o Cristo, que veio pagar pelos nossos pecados. Isso significa, irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, e todos nós estamos aqui no mundo, na terra, nós somos suscetíveis a pecar. As pessoas nos ofendem, às vezes a gente engole, às vezes a gente não engole. Às vezes a gente reage, às vezes a gente não reage, mas não engole e fica por dentro, xingando. Ninguém viu, mas Deus viu. Pecou, já pecou. Já pecou. Vocês estão percebendo? Mas como é que o texto diz que quem é nascido de Deus não vive em pecado? Ah, tem uma diferença. E aqui, isso eu gostaria de apresentar para os irmãos. Aliás, teve um professor de teologia, Dr. Langston, século passado, que deu uma definição muito, no meu entendimento, muito sábia. Ele falou assim, falando agora na língua portuguesa, tá? Ele é gringo, mas falando na língua portuguesa. Eiro, padeiro, o eiro é o que? É sufixo, né? Me ajudem a uso do português. Pedreiro, o eiro é sufixo. Então vamos lá. O sufixo eiro, na língua portuguesa, dá a ideia de um profissionalismo. Assim eu tenho o padeiro, o pedreiro, o ferreiro, o marceneiro, o carpinteiro, o costureiro, me ajudem? Isso! Bom, então, as profissões, eu queria ficar com as profissões, para ficar bem claro, bem didático. Então, existem as profissões. O Dr. Langston diz, não existe a palavra pecadeiro, não existe. É um neologismo que ele criou. A diferença de um pecador remido, como nós cantamos no Alvo Mais Que a Neve, e um pecador não arrependido. Um pecador sem Cristo. Ele disse, nós somos pecadores, eles são pecadeiros. Eles são profissionais do pecado. Eles praticam o pecado como um hábito de vida, faz parte do cotidiano deles. Então, irmãos, quem é nascido de novo não é profissional do pecado, apesar de ser pecador. Está claro isso? De vez em quando, está sujeito a tropeço. E é por isso que a Bíblia ensina a doutrina da justificação, que é pontual, foi um ato de Cristo por nós, mas ela ensina também a doutrina da santificação, que daí não é um ato. A justificação é pontual. E a santificação, quanto tempo dura? A vida toda. Por que santificando? Porque de vez em quando a gente se suja. E aí tem que limpar de novo e santificar. Lá na frente dá uma outra sujadinha, santificando. Se não diria, você é santo.
um santo constante, linear, retilíneo. Não é assim. Nós temos isso aqui, ó. Nós temos altos e baixos. Nós temos que ser sinceros conosco mesmos e reconhecer, admitir a nossa essência, a nossa estrutura. E mesmo que nós não admitamos, eu conheço crentes que ensinam que quem é nascido de novo não peca nunca mais. Eu conheço crentes. Conheço pastor que prega assim. Isso é uma coisa esquizofrênica. Como é que eu digo que eu não peco mais, se dali a pouco eu xinguei um, dali a pouco eu maltratei outro, destratei outro? Eu já pequei. E eu não preciso xingar nem destratar ninguém, basta que o meu pensamento não tenha a aprovação de Deus, seja pecaminoso. Eu já pequei. Mas fique claro, irmãos, nós vamos participar da mesa do Senhor. Todos nós temos nossos defeitos. Todos nós temos nossos calcanhares de Aquiles. Um é mais fraco numa coisa, outro é mais fraco noutra coisa, um é mais forte numa coisa, outro é mais forte. Mas todos nós temos. Mas precisamos participar da mesa do Senhor, não com o pensamento de eu estou participando da ceia, porque essa semana eu consegui ser o mais santo do pedaço. Não pequei nessa semana. Mentira. Mentira. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Porque em nós há o propósito de seguir a Jesus, de copiar Jesus, de imitar Jesus. E Ele sabe que nessa vida nós não alcançaremos a totalidade na imitação. É por essa razão que Paulo, o apóstolo, diz que aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como é que eu entendo o dia de Cristo Jesus? O dia da minha morte. Ou, se eu estiver vivo quando Jesus voltar, o dia da volta de Cristo. Quando terminar essa vida aqui, quando tudo aqui cessar, então Deus terá completado a sua obra em mim. Isso é matéria de fé. Irmãos, racionalmente não dá para entender isso. Escutem-me, racionalmente, o ladrão estava na cruz porque ele era ladrão. Ele foi pego em flagrante, não foi uma condenação falsa. Ele praticou todos os delitos que lhe eram imputados. Então ele tinha que ser condenado. Mas Jesus garantiu: estarás comigo no paraíso. Isso é matéria de fé. Não é racional. Racional era ele ir para o inferno. Era a condenação. Isso seria o racional. Vivamos por fé, irmãos, não pela nossa racionalidade no tocante à vida espiritual. Há áreas da nossa vida que precisam ser resolvidas, que precisam ser buriladas, que precisam ser podadas, aparadas. Essas folhagens aqui certamente sofreram poda, foram aparadas. Deus está realizando esta obra na vida de cada um de nós, e esta obra de poda dura a vida inteira. Em outras palavras, é a santificação. Tem mais 2 textos, antes de nós irmos para a mesa do Senhor. Quem fica com 1 João 5, 4. 1 de João 5, verso 4. Nós lemos 1 de João 5, 1, lemos 1 de João 5, 18, agora 1 de João 5, 4, a irmã Rai vai ler, o Evandro está levando o microfone. Escutem bem, igreja. Porque todo que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Obrigado, irmã. Irmãos queridos, quem é nascido de Deus, crê que Jesus é o Cristo. O que significa crer que Jesus é o Cristo? É crer na obra vicária, substitutiva dele na cruz. E não tentar se salvar por obras. Isso é crer que Jesus é o Cristo. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Nós já vimos o aparente
o paradoxo. Como não vive pecando se a gente peca sempre? Ah, então não é um profissional, não é uma profissional do pecado. Peca sim, mas dói pecar. Sofre por ter pecado. Eu já vi pregadores dizendo, não, peca, mas só inconscientemente. Não é verdade. Peca conscientemente também. Faz parte da fragilidade da natureza humana, da carne humana. E ainda que seja conscientemente, o sangue da cruz, ao olhar para a cruz, o sangue da cruz fez provisão para todos os pecados, inclusive os pecados conscientes. Sabem, as civilizações ocidentais fizeram distinção entre delitos, entre crimes. Assim que, inclusive na do Brasil, nós temos uma categoria de crimes lá, chamada crimes hediondos. E há outros crimes terríveis, mas não estão no rol dos hediondos. Então, o tratamento é menos severo. Sinceramente, todo crime é hediondo. Mas a sociedade resolveu escolher uns que apresentam maior grau de reprovabilidade da sociedade, para esses serem tratados com mais dureza. Aos olhos de Deus, pecado é pecado, grande ou pequeno. Não tem pecado hediondo e nem pecado. Deus vai ter um juizado especial para pequenas causas lá. Não tem isso. Tá? Então, irmãos, nós somos sim pecadores, mas não somos profissionais. Pastor, tu está falando isso, mas tu não sabe das minhas particularidades. Não sei mesmo, e nem tu das minhas. E é possível que alguém de nós, por alguma razão, em alguma etapa da nossa vida, estejamos sendo pecadores profissionais. E nesta manhã, Deus, por seu Santo Espírito, quer nos despertar e nos levantar para viver como novos nascidos realmente. Vence o mundo, a irmã Rai leu. O que é vencer o mundo? Vocês lembram da última oração de Jesus, em João 17, a chamada oração sacerdotal? Jesus disse assim, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Irmãos, quando o texto diz vence o mundo, não é para eu me isolar num mosteiro, como algumas ordens religiosas católicas fazem. Como alguns crentes pentecostais hoje acham que estão fazendo uma grande coisa em subir num monte à noite e orar na madrugada e as folhas vão iluminar e vão... Irmãos, não é isso que Deus está pedindo de nós. O tempo das cerimônias era na velha aliança. O que Deus espera dos salvos hoje é crer que Jesus é o Cristo. E o que isso implica? Jesus já fez tudo para a minha salvação. Eu não preciso subir monte nenhum, nem em pé, nem ajoelhado, nem às 8 da noite, nem às 4 da madrugada. Bom, nada contra alguém que queira orar de madrugada, glória a Deus por isso. Mas impor como sendo modelo de santidade, isso não está na Bíblia. Nós temos que ficar com a palavra. E há um ensino que a igreja evangélica em todo o Brasil deveria ter. Que o que Deus exige dos seus filhos são um claro assim, diz o Senhor. As histórias do livro de Atos não está dizendo que Deus está exigindo aquilo. Assim, por exemplo, eles convencionaram entre eles que ninguém seria proprietário da sua propriedade. Era para vender e trazer o dinheiro para entregar na igreja e iria repartir. Vocês acham que Deus está exigindo isso dos salvos hoje? Mas está na Bíblia. Eu estou tentando lhes mostrar que nem tudo que está na Bíblia é um assim, diz o Senhor. É uma narrativa
narrativa, para que a gente extraia lições daquela narrativa. O assim diz o Senhor é o assim diz o Senhor. Os requerimentos objetivos, didáticos, pedagógicos, bíblicos, esses têm que ser observados. O resto são lições para a gente, mas não lições impositivas para obrigar para a igreja, como alguns fazem, como, por exemplo, ir orar no monte. Quer ir, vai, mas não pode ser uma imposição à igreja. Vence o mundo. Irmãos, a palavra mundo aqui, o tempo não permite, mas bem rapidinho. O sentido não é o planeta. O sentido é o sistema de coisas reinante no mundo, dominante no mundo. Os valores do mundo. Os valores dos novos nascidos não podem ser os valores do mundo. Os valores do mundo, irmãos, eu vou disputar com o Djalma um cargo eletivo. E eu sei que o Djalma tem muito mais condições de vencer do que eu. Mas eu quero vencer o Djalma, mas ele tem mais condições. Eu vou contratar pessoas para inventarem coisas falsas da vida do Djalma, as piores que existem. Que o Djalma tem casa de prostituição infantil. Se tivesse só casa de prostituição, já seria, no meio evangélico, já seria reprovável. Agora, prostituição infantil. Que o Djalma incentiva... Chega, não vou falar mais. Vocês sabem do que estou falando. Irmãos, os valores do mundo se valem dessas falcatruas. Sabe o que me assusta? Há crentes das diferentes igrejas evangélicas. Mas eu não tenho nada a ver com os outros, eu tenho que ver com a nossa Batista do Sétimo Dia. Há crentes da nossa, repetindo essas mentiras, com base em valores do mundo. Quem é nascido de novo, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Não se vale dos valores do mundo. Eu não estou falando de política, irmãos. Eu estou falando de estilo de vida de um novo nascido. Isso tem que abranger todas as áreas, até a minha escolha nas eleições. Para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para governador, para deputado federal, para senador, para presidente da República. Ou eu sou regido pelos valores do reino, ou pelos valores do mundo. Um pouco aqui, um pouco ali, não dá. Eu não terei a aprovação de Deus. Cada crente é livre para escolher o seu candidato. Cada crente vai votar de acordo com a sua consciência. Eu não estou criticando a escolha. Eu estou criticando se valer de valores do mundo. Reproduzir mentiras deslavadas. Eu já cheguei em 2 da minha igreja. Não aqui, em São Paulo. E disse, isso que tu publicaste, ele mandou para mim. Está confirmado, é falso, é fake news. Sabe qual foi a resposta? Não faz mal. O importante é que o meu candidato ganhe. Gente, isso é uma mentira! Quem nasceu de novo não se conforma com os valores do mundo. E a mentira é a essência dos valores do mundo. Por último, ainda, antes de ir para o último texto. O texto que a irmã Rai leu, diz que vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Vocês percebem como a Bíblia se entrelaça? Diferentes textos. É pela fé que nós somos salvos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Estudamos em Hebreus. Estudamos em Gálatas. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E agora aqui em João está dito. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Como vai? Somos todos novos nascidos. Como vai a nossa fé? Ela está forte, capaz de resistir a essa mentirada que o diabo oferece todos os dias no Facebook, no Instagram, no rádio, na televisão.
Como está a nossa fé? Ela é uma fé que tem discernimento do alto, para conseguir separar o joio do trigo, a espinha do filezinho do peixe. A fé genuína tem que ser apta a conviver nesse mundo mal, com todas essas cascas de banana que jogam todos os dias para nós, e ainda assim saber pular, saber desviar. Ou se pisar, pisar com uma firmeza tal que não escorregue. Último texto. 1 de João 4, 7. Quem vai ler? Pode, irmão Evandro, por favor. 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Está desligado, Evandro? Pode ler. Pode ler, pode ler. 4, 7. 1 de João 4, 7. Obrigado, irmão Evandro. Nessa manhã, irmãos, antecedendo a Santa Ceia, nós vimos aqui 4 característicos de quem é nascido de novo. Nós já sabemos que ninguém vai entrar no céu se não tiver nascido de novo. Sabemos o que é o novo nascimento. E a preocupação foi apresentar textos da palavra que descrevem, apresentam características de quem nasceu de novo. Crer que Jesus é o Cristo, o que isso implica, foi explanado aqui. Não vive na prática do pecado, não é profissional do pecado, não é pecadeiro, pecadeira. Vence o mundo, não se conforma com os valores do mundo. E essa vitória é por intermédio da fé. E por último, ama os irmãos. Eu quero complementar o texto que o irmão Evandro acabou de ler com um texto de Filipenses 2. 2, verso 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo, o apóstolo, é como se ele tivesse ajoelhado, fazendo uma súplica para a igreja de Filipe, a igreja dos filipenses, para nós nos amarmos. Há um velho hino, igreja, eu já estou fechando a Bíblia e já está encerrando. Há um velho hino que eu nunca vi as meninas do louvor, as ministras do louvor cantar, não sei se elas conhecem. Eu conheci há muitos anos atrás na Argentina, mas é um hino, eu acho que é em inglês a letra, eu conheci em espanhol, e eu sei que existe em português. Sou feliz, eu pertenço à família de Deus. Fui lavado no sangue do meu Jesus. E vai continuando, e lá pelas tantas assim, vais notar que falamos, irmãos por aí, é porque somos membros da família de Deus. Se alguém tiver mágoas, nós sentimos a dor, mas assim nos alegramos. Somos membros da família de Deus.